Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui de novo, Abraão Levi, pedagogo e especialista em gestão escolar, né? Gestão e organização da escola. Hoje a gente vai estar aí com uma turma de alunos que vão estar acompanhando essa videoaula e todos os recadinhos ou dúvidas e perguntas que forem surgindo ali no chat eu vou estar respondendo posteriormente. E hoje, a nossa aula de hoje, nós vamos atualizar informações importantes sobre o PPP, né, que é a Proposta Política Pedagógica, né, ou Projeto Político Pedagógico, que é uma nova atualização da sigla e da nomeação desse documento tão importante da instituição, né. Tem um vídeo, uma videoaula anterior, que fala sobre o PPP. Mas hoje eu vou trazer para vocês atualizações. Em aulas presenciais a gente tem discutido muito, tem trago informações importantes de debate dentro de sala de aula, no modelo que a gente usa da aula invertida, com textos atualizados e vídeos atualizados, informações atualizadas e livros atualizados dentro do assunto, né? Então, a maioria dos alunos tem tido muitas dúvidas, como é que se constrói, como é que faz, como é que dá, como é que é o início, como é que é o pontapé, por onde começar, por onde vai, né? Então, toda uma orientação aí foi dialogada nos últimos dias que tivemos aula presencial. E hoje eu vou estar aqui mesclando para vocês um pouco sobre essas atualizações do PPP, né? Então a gente sabe que o PPP ele é um documento institucional, um documento pedagógico, ele é a identidade institucional, nós sabemos disso, todos nós, mas que durante o seu percurso, durante ali o ano letivo ou a trajetória escolar, ele vai se remoldando, vai atualizando, vai criando novas estruturas, novas ideias, novas propostas, novas informações no decorrer dessa jornada, né? Então eu anotei coisas importantes que estão aqui em contexto, né? Atualizações importantíssimas a respeito disso, né? Então a gente sabe que toda instituição brasileira de educação precisa do seu PPP, isso está dentro da LDB, né? Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E hoje ele é conhecido como PP, né, que é Projeto Pedagógico. Esse documento ele é norteador das práticas pedagógicas e de resultados educacionais de curto, médio e longo prazo, né, aquilo que a instituição almeja, aquilo que a instituição tem de visão e missão e objetivos propostos dentro da sua prática. Em essência, o PP é o instrumento orientador da ação educativa, né? Preste bem atenção nessas palavras-chave, né? Que reúne ideias e decisões, né, assumidas pela instituição de ensino, relacionadas às ações ou às opções educativas e à organização da escola, definindo e assegurando a identidade da instituição e suas finalidades educativas. Então a gente vai entender como é que se dá, como é que acontece, alguns pontos importantes na estruturação e na organização do projeto pedagógico. O PPP, né, ou o PP, ele é conhecido por essa nomenclatura, né, e ele foi recentemente atualizado, como eu falei para vocês, como, né, renomeado Projeto Pedagógico, que é o PP, e é considerado por todos nós profissionais da educação o principal documento da escola, e a gente sabe que a função dele é orientar as intencionalidades educativas da instituição de acordo com as necessidades e as expectativas da comunidade escolar em que ela está inserida. Então, toda escola, toda instituição, ela tem a sua identidade, né? Ela tem ali estruturada o seu documento que quem chegar na escola e perguntar, eu quero o PP dessa escola para me entender como é que ela acontece, como é que ela age, como é que ela realiza, como é que ela faz, como é que ela acolhe
a comunidade escolar. E aí a pessoa vai lá, pega o documento, ela folheia, ela olha, ela vê toda a estruturação, corpo docente, currículo, organização administrativas, financeiras e tudo que envolve as ações e as intencionalidades pedagógicas da instituição vão estar lá, né? Não existe uma questão de esse PP aqui está errado, esse PP aqui não está correto, esse PP aqui não vale. É muito difícil você achar alguém que tenha uma pontuação ou uma crítica nesse ponto, né? Nessa perspectiva. É mais fácil o profissional chegar lá e olhar o PPP, fazer uma análise daquele PPP e sugerir mudanças, sugerir atualizações, sugerir a inserção de algo pertinente que não está ali e vai atualizando. O PPP ele é um documento aberto, ele não é um documento fechado. Fez lá tudo, pá, não se mexe mais, não muda mais, pronto, tá ali. Não. A gente sabe que não é assim que funciona e que não é assim que o PPP ele, né, age dentro da instituição. Ele sempre está ali em atualização, está sempre em recomposições, de transformações, de informações, de tirar ou botar informações que são necessárias e assim ele vai se atualizando. Isso dentro do corpo ali docente, discente, toda a comunidade escolar participa, a gestão, na prática da gestão democrática, todos participam da elaboração e conceituação do seu PPP, né? Então, é importante ter essa concepção, né? Então, o PP ele tem elaboração anual obrigatória, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, a gente sabe disso, mas é importante frisar. Mas não deveria ser essa a obrigatoriedade legal, né? O principal fator para a elaboração dos projetos, né? Não deveria ser nessa obrigatoriedade, né? O principal fator da elaboração dos projetos. Mas é importante que as escolas reconheçam o alcance e o valor que o documento tem, que a estruturação dele tem, né? Então, o projeto político-pedagógico define a ambição da escola. Nele estão determinados em detalhes os objetivos, diretrizes e ações que devem ser alcançadas durante o processo educativo. Não é durante o ano letivo, mas sim durante o processo educativo, né? Durante aquelas ações pedagógicas educativas dentro da instituição. Então, dessa maneira, o PP ele deve ser percebido como uma estratégia de trabalho e também como uma jornada pedagógica, né? De ações e mudanças que vão acontecendo durante o seu processo educativo. E, quando bem estruturado, o PPP ou PP serve de parâmetro, né, para as ações de toda a comunidade escolar, já que considera todos os âmbitos que compõem o ambiente educacional. Se bem configurado, o documento pode vir a ser um instrumento norteador de significativas modificações nos processos, na organização e nas práticas escolares. E isso permite que a escola conquiste a qualidade de educação almejada e se torne uma referência de ensino. Então, como eu falei aqui, se a instituição tiver bem estruturada nessa documentação, se estiver bem configurado, bem conduzido, bem estruturado, né, vai ter muito sucesso ali nas práticas da instituição, nas práticas pedagógicas, na intencionalidade que a instituição pretende desenvolver ali durante seu percurso educacional. Mas isso não significa que vai ficar só no papel. Ele precisa estar disposto, né, ali na instituição, ele precisa ser dialogado ali na instituição, né, a gestão com os professores, com o corpo docente, para que ele seja efetivado, né, não esteja só ali escrito, né. Então, por exemplo, quando se vai fazer uma reunião de planejamento ou uma reunião de definição de metas, ou mesmo
a questão de planejamento estratégico, você precisa utilizar o PPP, porque ele vai ali ser um parâmetro para desenvolver aquelas metas e aqueles objetivos que você já constituiu dentro do PPP e que você precisa ter um parâmetro, um norte, né, um prisma do que você pretende ali na ambição educativa, né, a ambição que a escola tem na proposta da educação dentro do que está ali no PPP, né, dentro da proposta. Então, a qualidade educacional e essa referência de ensino muito se baseia por aquilo que é construído no PPP, né? E sempre a gente usa, no caso eu particularmente como gestor, uso muito o PPP como parâmetro para muitas ações, para definições de ações, para planejamento estratégico, para condução, orientação daquilo que precisa acontecer dentro da jornada educacional, dentro ali daquela diretriz, né? Então, outro ponto importante que eu quero falar com vocês aqui é sobre os conceitos que dão forma ao projeto pedagógico, que é o PP. Vamos tentar se acostumar com a sigla, né? A sigla PPP tá deixando um pouco para dar lugar ao PP, que é o projeto pedagógico, né? Então, o que dá forma ao projeto pedagógico? Como teve os alunos com suas dúvidas, como é que constrói esse documento? E toda escola usa um mesmo modelo? Toda escola tem a mesma referência? Toda escola usa o mesmo padrão? Não, não existe um padrão, como posso dizer, perdão, um padrão definido. Não, o PPP ele tem que ser feito dessa forma aqui, nessa estruturação. Não, não existe isso, né? O padrão que existe é a Lei de Diretrizes e Bases. Esse é o padrão, né? O que a Lei de Diretrizes e Bases orienta, norteia para a construção do PPP? Ele precisa ser estruturado naquilo que se refere ao que funciona na escola, né? Desde a gestão, currículo, práticas pedagógicas, carga horária, concepções de educação, concepções de ensino, administrativo financeiro, corpo docente, corpo discente, pais, comunidade, tudo aquilo que são as instâncias da escola devem constar ali como é que elas acontecem. Lá no PPP ela deve constar como é que ela acontece. Como é que é o currículo, como é que é a grade curricular, né? Hoje não se usa mais essa referência, grade curricular, hoje se usa o currículo. O que é o currículo? Não é o currículo vitae, não. O currículo é aquilo que a instituição trabalha pedagogicamente nas disciplinas que vão ali alimentar os conhecimentos dos alunos, né? Então, estruturar essa forma física que a escola tem, né? E aí, as palavras que constituem o nome do documento dizem muito sobre ele. Ao resgatar a origem dos conceitos que definem a nomenclatura do projeto pedagógico e suas funções fortalecidas, né? Então, entender essas concepções de estruturação, para poder a gente chegar a um consenso, né? Então, vamos lá. Projeto. O que é projeto? Projeto refere-se a um plano para a realização, uma proposta de ação a executar durante determinado período de tempo. É concretizado por mecanismos de registros possíveis de serem acompanhados e avaliados. É um planejamento que você vai fazer, mas não significa que projeto é planejamento, tá? Você vai sentar, você vai traçar ali aquele projeto, você vai construir aquele projeto, o que você quer alcançar, que ferramentas você vai usar, que materiais você vai usar, que tempo vai acontecer, como vai acontecer, quem vai estar envolvido, né, que material didático vai ser usado, né? Então tudo relacionado à ação, né, à efetivação, né? Como a gente usa muito, uma palavra, ai meu Deus, atitude, né? A atitude pedagógica, né?
Qual é a atitude pedagógica para aquilo? Eu vou sentar com os alunos para trabalhar a leitura. Como é que eu vou trabalhar? Em quanto tempo? Que livro? Que material? Qual é a série, né? Qual é o ano? Enfim, é o projeto que você vai elaborar, né? E o pedagógico? O pedagógico traz o significado mais evidente a respeito de qual esfera se trata o documento. Os projetos e as atividades educacionais que são utilizados nos processos de ensino e aprendizagem. É o que eu acabei de falar para vocês. A ação pedagógica, a atitude pedagógica, né? Então, o que vai ser utilizado? Os processos de ensino e aprendizagem e as atividades educacionais. O termo político foi removido dos documentos oficiais pelo Ministério da Educação no início do governo anterior, né? Por isso, à luz das novas normativas, o nome do documento, que era Projeto Político Pedagógico, na sigla PPP, agora é Projeto Pedagógico, né? Então, ao se pensar nas dimensões dos termos que constituem o nome do documento, o PPP ganha uma função social, ou seja, um marco de referência elaborado e definido pela e para a comunidade escolar. Ou seja, né, com o intuito de registrar, orientar e estabelecer ações, metas, estratégias e intenções da escola. É o que eu falei com vocês anteriormente. As palavras-chave é o intuito de registrar, orientar e estabelecer ações, metas, estratégias e intenções da escola, da comunidade escolar. Então, isso é referido tanto a tempos parciais quanto ao tempo também integral, né? Então, o que acontece no tempo parcial? Como é que a escola funciona no tempo parcial? Como é que as ações educativas, as ações de processo de ensino-aprendizagem acontecem no tempo parcial? O mesmo sentido, a mesma concepção eu devo refletir nas ações de tempo integral. O que se deve aproveitar dentro do tempo integral? Seja ele na educação infantil, seja ele no ensino fundamental ou de ensino médio. O que deve acontecer durante esse tempo, né? Praticamente as crianças, os alunos, em sua maior parte de tempo integral, passam 12 horas das suas vidas, né, todos os dias, na escola. Então, vai existir ociosidade? Vai existir ociosidade, mas o que pode ser aproveitado naquele tempo ocioso, de construtivo? Então, isso se registra dentro do PP, né? Dentro do projeto pedagógico. Quem elabora o PP da escola? Quem são as pessoas que se envolvem? Quem são as pessoas que pensam? Quem são as pessoas que vão ali descrever? Quem são as pessoas que vão construir um texto, né, normativo baseado nas diretrizes da LDB e do contexto escolar? Quem são, né? Vamos lá. Especialistas da educação sinalizam a importância de uma elaboração democrática e participativa do projeto pedagógico. Isso quer dizer que o documento deve ser fruto de uma ação coletiva que envolva gestores, coordenadores, professores, funcionários, alunos, pais e responsáveis, familiares e representantes da comunidade vinculada ao processo educativo da escola. Então, todos que estão inseridos na comunidade escolar participam democraticamente dessa construção, dessa elaboração. Cada um vai ter um conceito ou uma concepção do que é a sua escola, do que é a sua comunidade, do que é o seu bairro, a sua rua, as pessoas em si, o perfil traçado pelos alunos, o perfil da instituição, né? Todos ali pensam naquela mesma concepção ali e conseguem construir ali aquele documento. O gestor escolar, o diretor, o coordenador são os pivôs, né? São os pivôs da elaboração e dessa ação da construção do PP, né?
Então, considerar a participação de todos esses agentes no desenvolvimento do documento assegura que ele não será tido apenas como uma tarefa burocrática que deve ser cumprida e entregue à Secretaria de Educação. É um envolvimento de todos que dá significado ao projeto e assegura sua representatividade como um instrumento realista e alinhado aos interesses comuns, né? Então, basicamente, a gente puxa pela Secretaria de Educação ou pela direção da escola, qual é os interesses comuns ali. Aquela escola, qual é o objetivo daquela escola? Qual é a finalidade dela ali? O que aquela escola quer transformar naquela geografia, né? Então isso são reflexões e concepções que precisam ser tomadas dentro do processo de construção do PPP. Precisam ser alinhados em reuniões de planejamento, de reorganização ou de construção do marco zero desse PPP. Certa vez, abrindo aqui um parêntese, eu fui fazer uma formação para professores e gestores na cidade de São Luís do Maranhão e a pessoa responsável pela escola, a coordenação e a direção, como é uma escola filantrópica, não tinham conhecimento de onde é que estava o PPP da escola. Aí aquilo, sabe, martelou na minha cabeça, oxe, como é que vocês não sabem onde é que está o PP da escola, o PPP da escola? É um documento pedagógico institucional. Ele é um documento oficial da escola. Como assim vocês funcionam há mais de 20 anos? A gente está aqui há mais de 20 anos e a gente não sabe, né, onde é que está o PPP e eu fiquei assim, transpactado, eu vou usar até essa palavra. Eu digo, não, a gente precisa sentar e reorganizar isso, porque essa escola precisa de um PPP. Como é que vocês querem renovar convênios? Como é que vocês conseguiram renovar convênios com as secretarias e a atualização de autorização de funcionamentos e tudo aquilo que é pertinente e burocrático para a escola? A gente foi empurrando com a barriga, e hoje a gente percebeu que há uma necessidade de achar o PPP da escola. Onde é que está? Se está no computador de alguém, da gestão anterior, das outras pessoas que administraram a escola. E aí vira e mexe, conversa, dialoga, não acharam. E aí eu disse, vocês vão ter que começar a construir do zero. Né? Pegar todo o contexto histórico da escola, todos os conceitos e filosofias estruturadas que a escola tem e trazer tudo isso para o PPP e atualizar. Eu passei ali um bom tempo acompanhando aquela gestão e informando como é que se davam os processos, orientando como é que se encaixavam as informações nos seus devidos blocos dentro do documento e também instruindo na questão da guarda daquele documento, ele estando físico, feito várias cópias, distribuída para as pessoas e compartilhadas tanto fisicamente quanto digital, né? Ali por e-mail, em pendrives, em drives, em nuvem, para que não aconteça o que havia acontecido. E aí, passado o tempo, a pessoa, né, que hoje a gente conversa muito, assim, a gente está sempre trocando figurinha, eu estou sempre acompanhando, ajudando, orientando em alguma coisa. Ela me informou, disse, Levi, você nem sabe, não é que eu achei o PPP da escola? Estava na biblioteca, em tal lugar lá e estava lá. Eu digo, agora você vai poder se basear por um documento que estava perdido, dito como perdido, para se atualizar, né, ou se orientar por aquele documento antigo, anterior, porque fazia 10 anos que ele não era atualizado e nem visto. Né? Então, 10 anos, meu amigo, é muito tempo para um documento pedagógico institucional. Então, eu trouxe essa história baseada em fatos reais para vocês entenderem a importância, né?
E aí depois que o PPP foi atualizado, né, que a proposta e tudo aquilo foi reestruturado no documento, a escola passou a ter uma identidade e as coisas, as ações passaram a ter mais sentido, porque eles tinham ali em mãos uma diretriz, eles tinham ali em mãos um instrumento para orientar, um instrumento para conduzir as expectativas que eles almejavam para as práticas e as intencionalidades pedagógicas, né? Para você ver a importância do documento. E ela está sempre acompanhando a atualização, e é importante, né? É um documento oficial da instituição, está dentro da lei. Então, como eu falei para vocês, essa representatividade assegurada pelo PPP, ele é um instrumento que traz essa realidade e alinha esses interesses da escola. E qual é a estrutura, né, do projeto pedagógico? Como é que ele é elaborado? Nenhum projeto pedagógico é igual uns aos outros nas instituições. Cada instituição tem o seu contexto. Vai ter projeto pedagógico que vai ter 100 páginas. Vai ter projeto pedagógico que vai ter 50 páginas. Vai ter projeto pedagógico que vai ter 30 páginas. O meu projeto pedagógico da instituição onde eu sou gestor, se não me foge a memória, hoje ele está com umas 55 páginas. No começo do ano de 2023, em janeiro, ele estava com 43 páginas. Então, por que ele aumentou de páginas desse jeito? Porque entraram e surgiram informações novas das práticas pedagógicas dentro do currículo do município e eu precisava inserir informações atualizadas, baseadas na diretriz do currículo do município, para fazer sentido e inovar naquelas ações da escola, né? E aquilo ser encaixado dentro do planejamento dos professores, né? E nas ações da qual eu exerço na rotina da escola, por ser tempo integral, né? Ainda mais educação infantil. E aí aumentou as páginas, né? Porque foi atualizado, foi inseridos novos dados, foram inseridos textos de concepções de infância, concepções de educação, concepções das questões étnico-raciais, da questão também da inclusão, né? Então, atualizações importantes que foram sendo inseridas dentro do PPP. E aí eu, né, anexei ali, atualizei os textos e reestruturei alguns pontos. Pronto, o PPP foi atualizado no primeiro semestre de 2023. Possivelmente possa ser uma nova atualização de dados que possam surgir até dezembro. E assim a gente vai trabalhando, vai estruturando, vai acompanhando. A cada atualização a gente senta com o professor, senta com a equipe, senta com a comunidade escolar, lê, atualiza, informa, pega informações, anota informações, faz uma enquete, faz um bloco de sugestões e aquilo ali você vai construindo informações, construindo textos e alinhando com referências e inserindo no PPP, né? Então, se analisarmos o projeto pedagógico de várias escolas, encontraremos diferentes formatos, né? Como eu falei anteriormente. Porém, em síntese, a reconstrução do PPP ou do PP precisa responder a 3 questões básicas. Então, toda vez que você, ou a cada vez que você for mexer ou atualizar ou alinhar o PPP, você vai ter que ter 3 critérios, né? 3 questões básicas. Primeira, o que somos ou temos, certo? Segundo, o que queremos? E terceiro, como nos organizamos ou o que temos que fazer para controlar os acontecimentos em função do que desejamos. Eu vou repetir para vocês terem aí essa reflexão, tá? Lembrando que isso aqui não é um padrão, mas é necessário ter essa reflexão, é necessário ter esse prisma para que
a gente consiga reconstruir ou reestruturar ao PPP, essas questões básicas. O que somos, primeiro, o que somos ou temos. Segundo, o que queremos. Terceiro, como nos organizamos ou o que temos que fazer para controlar os acontecimentos em função do que desejamos. E aí eu vou passar para vocês agora uma concepção de cada uma dessas questões básicas que precisam ter. Da primeira, no que diz o que somos ou temos, revela a identidade da instituição. O contexto da escola, o contexto daquela instituição, revela a identidade da instituição. O que somos ou temos, certo? Segundo, o que queremos. Expressa os propósitos ou finalidades da instituição e que se concretizam posteriormente na revisão e readaptação dos objetivos curriculares das etapas da escola. O que a gente quer? O que a escola quer? Expressa os propósitos ou finalidades da instituição e que se concretizam posteriormente na revisão e readaptação dos objetivos curriculares das etapas da escola. Básico. Uma reflexão importantíssima também. Terceiro, como nos organizamos ou o que temos que fazer para controlar os acontecimentos em função do que desejamos. Indica como devemos nos organizar para alcançar nossos objetivos. Como é que a gente vai se organizar para alcançar esses objetivos? É como eu planejar uma viagem. Eu não vou planejar uma viagem sem um custo financeiro para bancar e arcar com aquilo que eu almejo naquela viagem. O primeiro objetivo que eu vou traçar é: eu quero viajar. E aí eu tenho que pensar, bom, se eu vou viajar, para onde é que eu vou viajar? Depois que eu traçar a meta de viajar, eu vou traçar o ponto objetivo daquela viagem, que é o lugar. Londres, por exemplo. Eu quero ir para Londres. O que eu preciso fazer para ir até Londres? Eu preciso ter dinheiro, eu preciso abrir uma poupança, eu preciso investir ali para aquela viagem. Estudar como é que está a moeda, como é que está os valores da moeda britânica, né, que é a Libra, e trabalhar naquilo. E me preparar tanto para a minha saída dessa viagem, que sejam umas férias, por exemplo, eu vou passar 30 dias em Londres, eu preciso me organizar para passar 30 dias em Londres, e eu preciso deixar a minha vida na minha base organizada, contas pagas, sem burocracias pendentes, né, para poder eu viajar tranquilo, sabendo que minha casa está guardada, sabendo que não tem comida na geladeira para estragar, sabendo que vai ter uma pessoa de confiança que vai estar ali de vez em quando fazendo a faxina, quando eu chegar, encontrar a casa no mesmo lugar e etc. E quando eu estiver na minha viagem, né, os pontos que eu preciso ir, os horários que eu preciso ir, o cuidado que eu tenho que ter com os meus objetos, né, a alimentação, a hospedagem, o translado, o transporte, né, me adaptar ao fuso horário, que é diferente do meu. Então tudo é uma questão de pensar, refletir, reestruturar e planejar as suas ações. Você vai efetivar aquilo. Então são 3 reflexões básicas que a gente precisa ter para trabalhar a questão da reestruturação ou reorganização do PP. Isso a gente se baseia, né, naquilo que a gente tem de contexto da escola. Para otimizar esse processo, alguns especialistas recomendam que a elaboração do PP contemple basicamente 7 itens essenciais. Aqui uma referência que eu usei, tá? Deixa eu só achar aqui a referência para poder depois eu passar para vocês. O dicionário de Paulo Freire, da editora Belo Horizonte, e também o Licínio Lima,
que fala sobre gestão democrática. Depois eu vou passar as referências para vocês. Então, esses 7 itens essenciais, né, que são básicos, que os especialistas, a maioria deles impulsionam, incentivam para se trabalhar, né, para contemplar ali a elaboração do PPP ou do PP. Identificação completa da escola é o primeiro ponto. Levantamento de dados gerais sobre a instituição, tais como CNPJ, endereço, identidade, mantenedora, segmentos de atuação e dados dos gestores e dos membros de equipe de elaboração do PP. Simples, né? Identificação completa da escola. Segundo, missão da escola. Qual é a missão daquela escola? Breve história da instituição, descrição de seus princípios e valores norteadores. Básico também. Terceiro, contexto da instituição. Você vai ali dizer o que é aquele bairro, o que é aquela escola, os alunos, os professores, a comunidade, os pais. Você vai dar um contexto daquela história, daquela instituição. Um panorama do público atendido e do perfil dos alunos e de suas famílias. Simples, né? O quarto são dados atualizados sobre o ensino e a aprendizagem. Informações concretas, norteadas ali por referências bibliográficas e também práticas da instituição, né? Atualizar esses dados sobre o ensino e aprendizagem, que é o quê? Um diagnóstico dos indicadores educacionais da escola, com os índices de aprovação e reprovação, frequência, progressão dos alunos no decorrer dos anos e outros dados que permitam o entendimento dos indicadores educacionais. Simples também. O quinto ponto é recursos disponíveis. O que é que aquela escola tem? Estrutura, material, financeiro, né? A indicação das limitações e das potencialidades da instituição, tanto em recursos físicos, salas, mobiliários, equipamentos e materiais de apoio, por exemplo, né? Quanto em relação à disponibilidade dos colaboradores da equipe, a parte ali dos recursos humanos. O sexto ponto são as diretrizes pedagógicas, que é descrição das metas de aprendizagem, da concepção, metodologia e dos métodos de ensino, dos tipos e objetivos de avaliação e do currículo, né? Essa parte pedagógica também precisa ter essa concepção e estruturação dentro do PPP, né? Como se dá, como acontece, né? São informações importantes. E o sétimo e último ponto é o plano de ação, né? Ou planejamento estratégico. O desdobramento das ações relacionadas à definição de prazos, recursos e responsáveis pela implementação e acompanhamento de cada ação. Você vai inserir ali esses dados da questão do plano de ação. Ao se pensar a elaboração ou a revisão do PP da instituição, é importante destacar que ela precisa ter uma conotação real e não formal, né? Portanto, o documento deve considerar o que de fato acontece no cotidiano da escola para que as propostas façam sentido. Então, você não vai fantasiar ali coisas ou informações que não existem ou que não acontecem dentro da instituição, porque não vai fazer sentido. E isso vai atrapalhar mais ainda as concepções de que devem acontecer e que foram pensadas ali nas práticas das práticas pedagógicas e toda a estruturação da escola. Então, não tem que fantasiar nada, né? Enfeitar ali, não. Tem que ser dados reais e não ali só formal. Ali, não, vou botar isso aqui. Não, isso não serve, né? O PP deve ser flexível, o suficiente para se adaptar às necessidades de cada comunidade e ao ritmo de aprendizagem do aluno. Para isso, deve-se levar em consideração a realidade cultural, social e econômica em que a escola está inserida. Além disso, é interessante que o PP seja produzido de formato, né, em formato de arquivo digital e impresso, facilitando a consulta e a revisita com, né, periodicidade. Então,
Foi o que eu falei anteriormente, daquela situação, daquele contexto que eu abri no parêntese, que eu nem fechei o parêntese, mas continuando no parêntese, que eu abri anteriormente, a escola construiu o PP, conseguiu ali botar ele de forma digital, para todos terem uma acessibilidade, e essa questão da periodicidade, né? Periodicamente você está ali acessando, periodicamente você está relendo, ele tá lá impresso, né? Às vezes, por exemplo, quando eu vou atualizar o meu PPP, aí eu vejo lá uma conferência das páginas, e aí eu analiso, não, vou ter que reestruturar essa página aqui, esse texto. E aí aquela página fugiu ali da numeração. E aí muitas vezes quando eu vou atualizar o texto, além de atualizar o texto e aumentar o número das páginas, eu ainda tenho que ir lá no sumário, perdão, atualizar o sumário para que ele faça sentido dentro do documento. Alguém quando for ler, ou mesmo uma visita técnica ali, página tal, referência tal, tá onde? Tá lá, paginado, referência bibliográfica, porque que não se constrói nada do nada, né? Tudo é estudado, tudo há uma pesquisa, e assim a gente vai tendo sucesso na construção do PPP. Fechando parênteses do que eu abri, como eu falei, o PPP ele deve ser impresso e guardado ali digitalmente, e que seja acessível para ali ter essa periodicidade de acompanhamento e flexível, né? Sempre flexível. Pontos importantes. Revise constantemente o PP na sua escola, como eu farei. O projeto pedagógico exige uma reflexão constante e permanente e está sempre em construção. Por isso, se o documento da sua escola estiver engavetado, certamente os compromissos nele assumidos foram relacionados apenas para cumprir uma obrigação legal. Ou seja, você só fez mesmo porque tá na lei e tem que fazer. Só que não é assim que funciona, né? PPP não é para estar em gaveta. Por exemplo, você for lá na minha escola, o PPP está lá muitas vezes na minha mesa, muitas vezes numa estante que tem perto da minha mesa disponível, muitas vezes está lá em cima da mesa e cada um dos professores tem uma cópia. E eu compartilho ele em PDF digitalmente nos grupos, né? Tenho lá também guardado no Drive e no OneDrive, né? Porque eu uso tanto o Microsoft quanto o Google. E aí tá lá acessível. Se eu atualizar ele em uma pasta, no caso o Microsoft, que eu vou usar o Word, eu vou lá, atualizo o Word e já transfiro aquela cópia atualizada para o Drive. O Drive já pergunta se eu quero atualizar aquela versão, eu atualizo aquela versão. E aí eu muitas vezes faço a atualização das páginas dentro do caderninho que eu fiz, e muitas vezes eu já encaminho para as professoras e toda a comunidade escolar para acompanhar o que a escola está fazendo, o que é a escola, como é que ela trabalha. E isso são coisas que a gente constrói nessas relações com a comunidade escolar. É nossa responsabilidade. O projeto pedagógico exige uma reflexão, eu já falei, né? E não é apenas fazer para cumprir uma obrigação legal, né? Mas sim para fazer sentido e dar sentido às ações e às intencionalidades educacionais da escola. É importante que o PPP seja percebido como um referencial das mudanças necessárias para se obter uma educação de qualidade e que esteja em consonância com a rotina escolar, além da melhoria da gestão da sala de aula e do desenvolvimento de competências profissionais dos docentes. O PP deve integrar os processos de organização da escola e apontar os compromissos assumidos por todos os agentes. Importantíssimo o que a gente dialogou agora, o que eu trouxe para vocês de acompanhamento, de atualizações, para que a gente faça valer a pena e usar o instrumento referencial que temos na escola, que é o PP, para que esses compromissos sejam assumidos, as coisas aconteçam, né? Porque a escola ela precisa acontecer, ela precisa ali ter a sua rotina e alcançar ali os objetivos pretendidos, os compromissos que precisam ser assumidos dentro da instituição. No que diz respeito
ao referencial do PPP da escola. Bom, gente, no mais, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Como eu falei, eu estou acompanhando aqui pelo online, e aí tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou estar respondendo particularmente as perguntas, e os alunos que estão acompanhando já sabem o e-mail institucional, vai ter resposta lá no e-mail institucional, e assim a gente vai concluindo as nossas atividades e esperar um novo semestre, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Um abraço, no mais, qualquer coisa, estou lá no e-mail institucional, respondo, envio, e vai dar tudo certo na nossa vida. Beijão e até breve.